Temperatura em Campinas não para de subir, hein? Começamos essa edição na casa dos 23 graus e meio. Agora, os termômetros do CEPAGRE já marcando quase 26 graus em um dia em que a umidade relativa do ar vai baixando. Agora, segundo o Instituto de Meteorologia da Unicamp, 49,5% é a umidade relativa do ar para a cidade de Campinas, com uma tendência de diminuir. Nas últimas 24 horas, Campinas chegou a registrar às 4 horas e 20 da tarde de ontem, 12,12% de umidade relativa do ar. Uma situação que fez com que a Secretaria Municipal de Educação enviasse uma nota e direcionasse para os profissionais da cidade uma orientação para evitar exercícios físicos, aulas de educação física, principalmente com exposição ao sol, nesse horário de baixa umidade relativa do ar. Uma forma de proteger crianças e adolescentes que, nas práticas esportivas, precisam, claro, dessa orientação de um profissional. Campinas chegou até 14% de umidade relativa do ar nesta semana, colocando a cidade em estado de alerta, porque o índice considerado ideal para a saúde é de pelo menos 60%. A nota diz que as equipes gestoras das escolas e os professores de educação física foram orientados a evitarem atividades com os alunos, principalmente nas quadras descobertas. Aulas devem ser realizadas em espaços cobertos e arejados, podendo ser aplicadas atividades lúdicas em sala de aula, como xadrez, dama, entre outras, e evitando exposição dos alunos ao sol, orientando também as crianças e adolescentes a tomarem água com mais frequência e usarem roupas leves. Estiagem no estado de São Paulo, região metropolitana de Campinas não é diferente, e sobre esse assunto nós vamos conversar aqui no Manhã Bandeirantes com a Natália Rezende, que é secretária estadual de Meio Ambiente do estado de São Paulo, e com o secretário-chefe da Casa Militar e coordenador da Defesa Civil do estado, Engel Ricardo Pereira. Secretários, muito obrigado pela atenção com o nosso ouvinte, é um prazer ouvi-los aqui no nosso Manhã Bandeirantes. A gente que agradece muito a oportunidade, a disponibilidade de vocês e estamos sempre à disposição aqui, né, Engel, para vir compartilhar, ainda mais um assunto importante como esse, então a gente que agradece o espaço. É isso aí, um bom dia a todos, é sempre bom falar com os amigos do Manhã Bandeirantes, a gente levar um pouquinho de utilidade pública na ponta da linha. Essa recomendação em Campinas para as escolas, acredito que seja uma recomendação que valha para todos nós. Evitar exposição ao sol num tempo seco como esse é cuidar da nossa saúde? Exatamente. Uma semana muito seca, né? Ontem nós tivemos aí 12,12 na região da região metropolitana de Campinas, né? Umidade relativa do ar muito baixa. Isso prejudica muito. Calor intenso, ausência de chuva, né? Tá muito calor aí, 26 graus agora. Ainda vai aumentar ainda mais pro dia o calor, né? E isso daí, tempo seco, ausência de chuva, umidade relativa do ar muito baixa, é um cenário ideal para, além de focos de incêndio, né? Ser um propício a focos de incêndio, também prejudica muito a nossa saúde. Então, a educação também, muito bem orientada, né? Orientou que realmente nesses períodos de muito calor, seca, tem que se hidratar bem, evitar praticar esportes muitas vezes em alguns horários de pico, daquele calor intenso, né? E a gente tem que cuidar da nossa saúde. Umidificar o ar também dentro de casa, com umidificador, ou então muitas vezes uma bacia de água, aquela velha prática, ajuda bastante. E a gente tem que lembrar que essa semana é seca, só que na sexta-feira para o sábado, aí muda, chega uma frente fria, uma massa de ar polar muito forte aqui no nosso estado e os termômetros vão cair aí mais ou menos uns 10 graus. E haja saúde para a gente aguentar esse muito calor e muito frio, né? O governo do estado, o estado de São Paulo, tem o chamado Plano Estadual de Resiliência à Estiagem, que em 2024, acredito que tenha uma atenção ainda mais especial, porque o período de estiagem está maior, começou mais cedo e, pelo jeito, vai esticar um pouquinho mais dentro desse mês de agosto. Quais são as ações que estão previstas no plano estadual de curto, médio e longo prazo para que as cidades não sejam tão impactadas já nesse período em que a gente está vivendo?
É isso, vou começar aqui, aí o Engel me complementa. A gente tem um planejamento muito, muito robusto aqui no estado de São Paulo. No dia 25 de julho, o nosso governador colocou as diretrizes, isso está num decreto, inclusive, e de coisas, inclusive, que a gente já vem fazendo desde o início da gestão. Então, a gente está falando, seja de respostas imediatas, no curtíssimo prazo, inclusive, da Defesa Civil, para a gente não ter desabastecimento, para a gente atuar de pronto. Até lá na secretaria, se a gente olhar aqui no curto prazo, a gente já fez a perfuração de 139 poços no estado, são 125 municípios, investimento de 144 milhões, para a gente conseguir olhar a captação, né, olhar de onde que está vindo também a água, como é que a gente consegue melhorar esse abastecimento, e isso aliado a outras ações também, como, por exemplo, de desassoreamento. O que é isso? Né? A gente retirar sedimentos para a gente melhorar o fluxo nos nossos cursos d'água. A gente já fez até hoje intervenções em mais de 225 cursos d'água ao longo do estado. Só se a gente olhar aqui a nossa região, Capivari, Piracicaba, a gente está falando em mais de 50 mil metros cúbicos que a gente retira para melhorar o fluxo. Isso muitas vezes melhora a captação, melhora o abastecimento. Arthur Nogueira mesmo, a gente foi lá, até está uma situação de escassez. A gente está fazendo, já retiramos mais de 4 mil metros cúbicos lá, vamos chegar a 13. Isso a gente está olhando as particularidades de cada região, sem esquecer o médio e longo prazo. E aí a gente tem um plano também robusto de segurança hídrica dentro da nossa estratégia climática. Só na região do PCJ, que é a segunda maior escassez hídrica do estado de São Paulo, a gente está falando, por exemplo, na retomada lá das barragens, né, que a gente vai fazer no mês que vem, de Pedreira e Duas Pontes, em Amparo, 1 bilhão de investimento, 20 meses de obra, 2 meses de enchimento, aliado ao estudo que a gente está fazendo com o BID do sistema adutor. E aí a gente consegue contemplar 28 municípios da região e melhorar essa resiliência também no médio e longo prazo, que é importante a gente ressaltar aqui. O governo do estado também está acompanhando a situação da crise hídrica que atinge alguns municípios aqui da nossa região. Por exemplo, a Arthur Nogueira chegou a um nível de represa em 20%, situação que provocou já um rodízio do abastecimento nas casas, uso de caminhões-pipas para abastecer principalmente hospitais, creches, pronto-socorros. Como é que o governo tem monitorado também a situação específica de Arthur Nogueira e outras cidades que estão já sofrendo com desabastecimento, secretários? Perfeito. Vou começar aqui com a parte do desassoreamento. A gente já atuou de imediato, tá? Então, o caso de Arthur Nogueira é um bom exemplo. Quando a gente viu a situação, a gente já foi lá, né? Fomos lá no município, fui lá, a equipe da Defesa Civil, todo mundo. A gente olhou todas as ações que seriam possíveis de imediato. E aí a gente foi, por exemplo, no principal reservatório para ver o que daria para a gente fazer. Foi daí que a gente já mandou logo em seguida o maquinário para fazer o desassoreamento que eu comentei. Isso melhora muito a captação, por consequência, melhora o abastecimento. A gente vai chegar a 13 mil metros cúbicos lá, a gente já está em 4 mil, isso ajuda a captação. E aí, né, eu acho que é importante falar também da adutora móvel. Né? Então, como a Natália falou, Arthur Nogueira é um grande exemplo, né, que a gente trabalhou em conjunto. Então, quando apresentou o problema para nós aqui, além dessas medidas que a Natália comentou, a gente atuou de forma emergencial. Já mandamos muita água mineral para o município para atender com água potável a população. Entramos também com um sistema de caminhão-pipa para abastecer, um sistema emergencial de caminhão-pipa, e aí iniciamos a obra, uma obra emergencial, uma obra rápida, de tubulões pré-conectados, né, 4 quilômetros de adutora, para a gente poder rapidamente chegar a água à população. A previsão é que essa obra acabe agora segunda ou terça-feira agora, próxima dessa semana, e enquanto isso a gente está trabalhando de forma emergencial, com água mineral, cesta básica também para a população, a gente enviou, e também essa ação de caminhões-pipa, de rodízios para a gente abastecer cisternas, abastecer os bairros que estão com falta d'água. Mas é bom lembrar que toda a região metropolitana vem sofrendo muito com a estiagem severa, né? Esse ano, como vocês disseram, ela antecipou, mas ela chegou muito forte no nosso estado. E a gente está passando por ela ainda. A gente acredita que até
mais ou menos até a primeira quinzena de outubro, a gente vai estar enfrentando ainda alguns problemas de estiagem, que é decorrente também essas mudanças climáticas. Nós estamos conversando aqui no Manhã Bandeirantes com Natália Rezende, secretária estadual de Meio Ambiente, e Engel Ricardo Pereira, secretário-chefe da Casa Militar e coordenador da Defesa Civil Estadual. A gente sabe que as queimadas são também uma grande preocupação nessa época do ano. A região de Campinas, por exemplo, tem vários focos registrados, quase sempre às beiras de estradas. Rodovias como a Dom Pedro, a Anhanguera, Bandeirantes, tem muita área verde no entorno. Somado a isso, agora existe uma outra preocupação. A fumaça oriunda de queimadas na Amazônia e no Pantanal já começa a atingir outros estados. E há alguns registros já do estado de São Paulo também. Isso também é parte de monitoramento da equipe das secretarias que os senhores atuam? É uma preocupação a mais com a qualidade do ar, que já está bem complicado aqui no estado, secretários? Tem sim, a gente tem visto aí, a gente viu uma seca severa na Amazônia, o incêndio no Pantanal. A semana passada eu tive com a Defesa Civil lá do Pantanal, eles estão também uma grande frente de combate lá, e aí o que acontece? A gente, com esse fogo no Pantanal, a gente tem o corredor da Amazônia que entram ali por Minas Gerais, pegam o nosso noroeste do estado, e a gente também vem verificando o efeito dessa fumaça. Mas é um trabalho que a gente fala, um trabalho de resiliência de todos os estados. A gente tem que realmente mudar a nossa cultura de resiliência aqui no estado de São Paulo também, nos outros estados, para a gente possa realmente enxergar que as mudanças climáticas estão diferentes, elas chegaram de forma mais severa, nosso planeta 2 graus mais aquecido. Então, a gente tem que começar também nos readequar, trabalhar nosso sistema de proteção e defesa civil, trabalhar em conjunto, que é isso que a gente vem fazendo com a Secretaria do Meio Ambiente. A gente unir forças. E aí eu destaco um papel importante da radiocomunicação, de levar a nossa comunicação da ponta da linha, porque a população também faz parte dessa estrutura de proteção. A gente costuma dizer aqui que defesa civil somos todos nós. E é assim, são os órgãos do Estado trabalhando em conjunto, integrado, para a gente levar políticas públicas na ponta da linha, e também da população, da comunicação, levando também ali para todo ouvinte a comunicação, prevenção. Esse acho que é o caminho, a gente se unir para a gente enfrentar essas novas adversidades que as mudanças climáticas vêm trazendo no nosso dia a dia. Para a gente finalizar, os senhores falaram a respeito da mudança do tempo prevista para esse final de semana, principalmente com a queda das temperaturas. Vem associada essa mudança também com chuva, e quais são as orientações? Porque a gente tem que tomar o cuidado quando o tempo está seco, mas a gente sabe também das preocupações quando a chuva chega e chega forte, ainda mais depois de um período de estiagem tão grande. Vem chuva também no final de semana? A previsão não é de chuva volumosa, mas as temperaturas vão cair bem, tá? De sexta para o sábado, a previsão é que a gente tenha uma diferença de temperatura aí de 10 graus, uma sensação térmica bastante forte, né? Da gente estar saindo de uma semana de calor intenso para um frio intenso. Então a recomendação é que realmente o pessoal esteja preparado, tirem as blusas dos armários, né? Porque realmente esse final de semana vai esfriar, e lembrar sempre que a gente tem uma preocupação especial com as pessoas vulneráveis também, né? Aquelas pessoas que muitas vezes ficam na rua, então é importante procurar os abrigamentos do município. A nossa Defesa Civil, o time aí de Campinas é muito bom, viu? Conte com a nossa Defesa Civil, a gente vai estar trabalhando em conjunto aí para a gente poder, nessa transição do calor para o frio aí, poder atender melhor a população. Telefone 199, sempre de plantão com as equipes aqui de Campinas, com o comando de Sidney Furtado, coordenador que há tantos anos já é também muito respeitado aqui pela população na cidade de Campinas, em todo o estado de São Paulo. Nós conversamos com Engel Ricardo Pereira, secretário-chefe da Casa Militar, coordenador de Defesa Civil Estadual, e com Natália Rezende, secretária estadual de Meio Ambiente. Agradecemos muito aos dois secretários por estarem presentes aqui conosco, por todas essas orientações. E o espaço segue sempre aberto aqui no Manhã Bandeirantes para a gente trazer um pouco de informação e orientação também em momentos importantes como o que estamos vivendo. Secretários, obrigado pela atenção.
A gente que agradece muito o espaço, a oportunidade, isso que o Engel falou é muito importante. Os meios de comunicação são essenciais para a gente chegar com essas mensagens também, né? Não jogar bituca na estrada, bituca de cigarro, não soltar balão, né? Lembrando que é crime ambiental. A gente tem o uso racional dos recursos hídricos. E, de novo, a gente agradece muito aqui a abertura, a oportunidade. Estamos sempre à disposição, né, Engel? É isso aí, obrigado a todos. Aí, parabéns pelo trabalho de vocês. Contem com o nosso time aí da Defesa Civil, Secretaria do Meio Ambiente. Nós aqui agradecemos aos secretários falando a respeito do trabalho nesse período de estiagem, do atendimento às cidades mais afetadas e a orientação à população como um todo.